Nesse vídeo eu só darei referências literárias seguras e confiáveis, e para evitar uma matéria cansativa, irei picotar o vídeo do início ao fim. Nos últimos dias eu tenho reforçado os meus estudos sobre grandes líderes revolucionários. Li e reli mais de 10 livros específicos sobre Marx, Lenin, Stalin, dentre outros. Busquei informações em torno de 4 pontos específicos que são princípios do comunismo, guerra de guerrilha, inteligência e terror psicológico. Após as leituras eu extraí pelo menos 40 observações diretamente de seus livros, onde eles instruem claramente a todos os seus leitores a como se tornarem grandes líderes revolucionários através de seus métodos e ensinamentos. E através dessas observações, é possível fazer um comparativo com o atual cenário político desse segundo turno. Assim, dá para entender melhor o posicionamento de cada um dos envolvidos na campanha, desde os influenciadores até os políticos. E além desses, o sistema de comunicação no geral. Todos estão posicionados de forma estratégica, sem qualquer ação aleatória. Mas que tipo de princípio de guerra de guerrilha poderia ser usado numa guerra digital, que é essa que estamos vendo? Bem, só existe uma maneira de você entender a proposta desse vídeo, que é assistindo tudo, pois cada informação está fundamentada em uma instrução de guerrilha psicológica. Nesse vídeo irei me referir ao Jair como capitão e o concorrente como líder vermelho. Primeiro quero que vejam esse mapa. Parece um tabuleiro de jogo, mas é a melhor forma de explicar o cenário atual e essa guerra do segundo turno. Na linha de frente temos 4 unidades de ataque, como Glaze, Janones, Felipe Neto e uma pessoa que eu prefiro não identificar. Na primeira linha de defesa temos pelo menos 11 gigantes da imprensa, dentre elas 2 máquinas poderosas da Globo. Na segunda linha de defesa temos artistas e influenciadores com tripla função. Isso vai ser explicado mais pra frente. Na retaguarda temos reforços defensivos internacionais, blindando o líder vermelho no exterior. E no centro dessas camadas de defesa e ataque está o próprio líder vermelho, totalmente protegido por todas as forças de comunicação que se pode ter. Cada um desses influenciadores, políticos, jornais e entidades internacionais são peças devidamente posicionadas, e não agem aleatoriamente, mas sim em sincronia. Até voltarmos ao tabuleiro novamente, nós vamos passar por 3 capítulos nesse vídeo, e no fim desses capítulos vocês vão entender o posicionamento de cada peça. Parte 1. Classe intelectual. Pode-se dizer que Antônio Gramsci foi um observador de uma falha estrutural dos revolucionários, as tentativas de tomar o poder somente pela violência. Sendo assim, ele começou a desenhar um novo modelo de luta comunista, que seria a luta silenciosa, que é o ataque dentro dos sistemas de ensino, onde começaram a trabalhar na mente da juventude, visando mudar gerações após gerações, moldando mais e mais mentes para uma cultura marxista. Podemos ver um pouco disso na observação 23, Antônio Gramsci, Cadernos do Cárcere, caderno número 10. Onde ele aponta que até os anos 30 os intelectuais, universitários e instituições de ensino eram mais fechados e baseados em regras conservadoras. Devido a isso, quando apareciam pensadores livres ou filósofos rebeldes, estes conseguiam mais atenção, especialmente da juventude. Sendo assim, ficou fácil chegar à conclusão da observação 23, onde Gramsci diz: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Os socialistas passaram a transformar os jovens em máquinas humanas contra todos os governos ocidentais. Então, a partir de Gramsci, cada vez mais professores, universitários, intelectuais, artistas, jornalistas, filósofos surgiram comandando hostes de estudantes e simpatizantes da causa do proletariado, que depois passou a ser chamada de causa da democracia. Na minha observação 8, Mao Tse-tung fala sobre a importância da infiltração comunista em sistemas de ensino. E na observação 14, Mao Tse-tung ressalta a importância dos mestres e alunos comunistas entre as massas. Vale lembrar que para os comunistas, qualquer pessoa ativa na causa comunista que esteja disposta a lutar já é considerado um guerrilheiro. Devido a isso, a observação 8, onde Mao Tse-tung fala da academia militar, ele se refere a todo e qualquer sistema de ensino, levando em consideração que um guerrilheiro não é um membro de exército nacional, mas sim um rebelde da causa do proletariado. Por isso, um guerrilheiro pode ser até um jovem universitário comum que jamais serviu ao exército e nem pegou em armas. Devido a isso, qualquer sala de aula pode se transformar num QG, por mais que ninguém treine tiros ou luta no local. Um dos movimentos estudantis mais conhecidos da causa socialista é a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Porém, eles não admitem abertamente terem interesses revolucionários. Por exemplo, a frase "pelo comunismo no Brasil" tem sido substituída há anos por "pela democracia". Parte 2. A ascensão do partido.
Os anos se passaram e os socialistas começaram a perceber que os discursos do proletariado não estavam mais colando. Os revolucionários começaram a ficar cada vez mais mal vistos após os conflitos dos anos 60 e 70. Eram vistos como rebeldes, vagabundos, e isso até pela maneira como se vestiam. Percebendo isso, o líder vermelho começou a adotar um dos ensinamentos mais astutos de Carlos Marighella, que é a questão da adaptação social. Podemos ver isso na observação 54, onde Marighella fala sobre o guerrilheiro saber como viver entre as pessoas e não aparentar ser estranho em determinado núcleo social. Nesse texto ele fala sobre a capacidade de adaptação visual e social do guerrilheiro. No meio de uma guerrilha, não use roupas caras. No meio político, ande como um político. Porque no meio da política, se você andar com trajes paramilitares de guerrilha, logo será identificado como um revolucionário. O texto tanto fala disso que Marighella também usava ternos em determinadas ocasiões. Era tudo uma questão de momento. Então, a partir dos anos 90, o líder vermelho começou a se apresentar mais humanizado e menos rebelde, cabelos penteados, terno e gravata e por aí vai. Isso tanto passou a funcionar que lhe rendeu 2 vitórias para presidente da República do Brasil. E então, a partir de 2003, começou a tão sonhada Era de Ouro dos Vermelhos no nosso país, que duraria mais de uma década, quase 2 décadas de poder. Porém, isso duraria até 2016, que foi um pesadelo para o Partido Vermelho e seus aliados. A primeira presidente mulher caiu com um impeachment. O líder vermelho e todo o partido começaram a ser investigados. Diante de inúmeras acusações, eles perderam a moral e o apoio do público. Os vermelhos foram autossilenciados pelos próprios erros. Porém, eles se lembraram da lição que está na minha observação 26, onde Lenin diz: a minoria organizada irá derrotar a maioria desorganizada todas as vezes. E também a observação 09, onde Mao Tse-tung fala sobre manter a cabeça fria para investigar a causa de qualquer problema sem pressa e resolvê-lo de maneira prática. Sendo assim, eles chegaram à conclusão de que precisariam de porta-vozes queridos pelo povo para falarem por eles. Mas não era só isso. Eles viram a necessidade de pegar carona em outros assuntos que estavam em alta para poderem voltar aos holofotes e conquistarem o mais rápido possível a confiança do povo novamente. Então começaram a focar nos assuntos que estavam em alta no mundo ocidental naquele momento de 2016 e 2017. E isso foi fácil, porque se espelhando no que o então presidente Barack Obama vinha fazendo, eles entraram de cabeça nas causas de movimentos como os LGBTs, os movimentos dos negros, os indígenas e refugiados, se juntaram aos estudantes, artistas, jornalistas e direitos humanos, todos agora em prol da democracia. O que antes eram pequenas minorias espalhadas se juntaram para formar um grande exército. Todos os grandes famosos e a imprensa ocidental se alinhou no mesmo ideal, e o Partido Vermelho aproveitou essa onda para entrar fortemente no cenário político novamente. Mas isso se deu graças ao ensinamento na observação 06, onde Mao Tse-tung instrui a atender os anseios das pessoas e ajudá-los a resolver quaisquer problemas, e assim alcançar a libertação e felicidade. E também na observação 7, que instrui a estabelecer boa relação com todos os que precisam de ajuda. Isso ajudará a crescer os números de simpatizantes da causa. E de fato, a estratégia funcionou. Aqueles grupos de minoria que ninguém prestava atenção, o PT começou a focar as atenções nessas pessoas e tratá-los com mais respeito, prestando toda a sua solidariedade e todo o seu apoio. Foi aí que começou a se formar a segunda linha de defesa, composta por artistas e influenciadores inflamados pela grande onda da frase pela democracia. As personalidades mais seguidas no Brasil de uma hora para outra passaram a brigar ferozmente pelas minorias, replicando os discursos de partidos como PT e PSOL. Praticamente todos os esquerdistas formaram uma cúpula esquerdista radical, mas tão radical que eles jamais seguiam ou seguem alguém que não seja de esquerda, na verdade, que não seja extremamente do lado de esquerda. E quando qualquer um dos famosos ou conhecidos ou influenciador ficasse de um lado diferente deles, essa pessoa era cancelada e atacada pelos próprios artistas e muitas vezes até mesmo ameaçada por pessoas que antes eram seus fãs. Ou seja, se você não fica do lado esquerdo, você é automaticamente um inimigo que precisa ser apagado da história. Mas isso também é uma lição ensinada por Mao Tse-tung, a rigorosa intolerância dos revolucionários. Está na observação 2, onde diz que revolucionário só segue revolucionário. Se seguir alguém que não seja da mesma causa, essa pessoa é um contra-revolucionário. E também está na observação 3, onde Stalin diz que o pró-proletariado jamais deve seguir ou ter contato com o burguês. Hoje em dia, é só trocar a palavra contra-revolucionário ou burguês por fascista. Se você não está a favor dos revolucionários, você automaticamente, hoje em dia, é um fascista.
Antes, os jornais tinham uma postura, que era de criticar somente o capitão e jamais falar das coisas do líder vermelho. Mas agora, abertamente, eles apoiam o líder vermelho e atacam ferozmente o capitão. Em 2022, em comum acordo, a velha mídia nacional formou a primeira linha de defesa do líder vermelho, encabeçadas pela própria Rede Globo. E assim a classe artística revolucionária, ou mercenários da causa revolucionária, e a imprensa quase que inteira debate positivamente exatamente as mesmas pautas da classe artística, ou seja, as duas linhas de defesa estão alinhadas. Eles sempre apoiam a mesma coisa que os outros apoiam e jamais se retratam por qualquer erro que qualquer um deles cometam. Eles se fecham, se blindam e protegem a todo custo o líder vermelho. E além da classe artística, temos também os reforços internacionais. Entidades como a ONU, país com a bandeira vermelha e estrela amarela, que eu não posso citar o nome nesse vídeo, toda a imprensa internacional, assim como as 4 maiores Big Techs do mundo, acenam positivamente em favor do líder vermelho. Pode parecer que com todo esse apoio ficaria fácil qualquer líder ganhar, não é mesmo? Porém, o líder vermelho sabe que não é tão fácil assim. Porque ao contrário das outras eleições, o líder vermelho e seu partido agora têm um desafio mais pesado da sua história, que é não só derrotar o capitão, mas toda uma onda e um levante patriota. Por isso, além de todo o apoio que já possui, o Partido Vermelho se viu obrigado a fazer uma série de mudanças, nem que sejam temporárias, para poderem se adaptar ao atual cenário político e também nessa disputa ferrenha e acirrada do segundo turno. Por exemplo, trocar a cor vermelha pelo verde e amarelo, fazer discursos em favor de valores cristãos e abandonar o discurso revolucionário temporariamente. Pelo menos nesse segundo turno, os vermelhos se viram obrigados a se renderem ao discurso e à postura conservadora. Parte 3. O mapa para vencer o segundo turno. Mao Tse Tung ensina que para cada batalha em cada região deve ser levantado um líder que conheça aquela região, cultura, costumes e por aí vai. Podemos ver isso na observação 31, no livro de Guerra e Guerrilha de Mao, onde ele ressalta a importância da organização de posicionamento e nomeações. É aí que entra o Carlos Marighella na história, um dos maiores guerrilheiros comunistas da história do Brasil. Marighella é a figura revolucionária brasileira mais respeitada na esquerda nacional, e todos o reverenciam com total admiração. O próprio líder vermelho já o chamou de herói nacional em diversas ocasiões, deixando claro que ele julga o Marighella como um exemplo a ser seguido. Foi Marighella quem escreveu o livro Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. E é nesse manual que vamos pegar muitos exemplos e ensinamentos que estão sendo aplicados descaradamente nessa batalha do segundo turno pelos vermelhos. Já podemos começar com a observação 38, onde ele deixa claro no livro que a guerra de guerrilha pode ser adaptada para diversas situações, como rural, urbana ou mesmo psicológica. Nesse caso, o que estamos presenciando é uma guerra psicológica adaptada para o campo digital. Mas como isso poderia ser feito? Primeiro vamos falar da camada visível do mapa, onde podemos ver claramente quem são os líderes digitais, ativos na campanha do Partido Vermelho em suas devidas posições. Lembrando que essa é uma adaptação de guerra de guerrilha. Mas eu sei o que alguns vão falar. Esses famosos não são guerrilheiros, são só lacradores, mercenários, é tudo por dinheiro, babababá. Mas eu convido vocês a se lembrarem do que está escrito no livro de citações do presidente Mao Tse Tung, no capítulo As Classes e a Luta de Classes, onde ele diz claramente que todo aquele que se coloca ao lado do revolucionário se torna um revolucionário e automaticamente se torna inimigo dos que são contra eles e que não são a favor da revolução. Não importa que esses artistas nem saibam disso e nem nunca tenham estudado sobre o marxismo na vida e nem nunca tenham tocado em armas. Isso não interessa. O que importa é que eles se tornam revolucionários no momento em que apoiam qualquer causa dos vermelhos e, pior ainda, usam sua influência de milhões para alcançar milhões de pessoas a lutarem em favor dos vermelhos. Entendam que nem todo revolucionário precisa ser um Che Guevara armado até os dentes. Mao Tse Tung e até mesmo Marighella deixam claro que todo guerrilheiro revolucionário tem uma posição. Isso varia de um soldado de 15 anos até um professor de filosofia de 87 anos que nem tem mais condições de lutar. O soldado atira no corpo, o filósofo atira na mente. Já os artistas normalmente servem para atacar os princípios. Agora voltando ao mapa. Só para vocês se guiarem melhor, cada símbolo significa uma função. Cérebro, inteligência, escudo, defesa, espada, ataque, megafone,
amplificação de notícia. A primeira é a linha de ataque. Nela estão posicionados Janones, que é um articulador. Ele é responsável pela rede de informações direta com o público. Ele mesmo fez questão de mostrar que possui um grupo no Telegram com pelo menos 100 mil pessoas. A função dele é focar nos ataques à vida pessoal do capitão, podendo até mesmo usar situações fora de contexto. Concordo que o Janones seja um tanto infantil para essa posição, mas ele é dedicado e sabe sustentar um ritmo muito agressivo em todas as redes. A Glaze também faz parte da inteligência, porém ela é responsável pela rede de informações direta com os políticos. Foca nos ataques à vida política do capitão. Outra função da Glaze também é ajudar a refinar os ataques de Janones, já que ela tem mais frieza e é experiente. O Felipe Neto também funciona como ataque, porém com a função de amplificação de ataques através das informações de Janones e Glaze. E também ele pode acrescentar suas opiniões para piorar ainda mais a situação, podendo acrescentar xingamentos ou ofensas de baixíssimo nível. A quarta peça eu não vou citar o nome porque é uma pessoa com problemas mentais graves. Ela funciona como um coringa, alguém que age com anarquismo total. Ela ataca livremente sem qualquer limite ou regra, cria mentiras, montagens, narrativas, histórias, tudo de forma mais baixa possível. E sim, suas publicações são altamente amplificadas pelo público anárquico que a segue. A segunda linha é também a primeira linha de defesa, onde todo o peso da imprensa está presente. Essa linha de defesa costuma defender o líder vermelho de toda e qualquer acusação ou ataque, e atacam o capitão de maneira um pouco mais sutil, mas com o intuito de desinformar e confundir o telespectador e também se esforçar para impedir o telespectador de buscar informações reais sobre aquela notícia que está sendo dada. A terceira linha é a segunda linha de defesa com tripla função. Apesar de não serem tão ativos quanto a primeira linha, eles causam danos graves, porque só defendem o líder vermelho e atacam o capitão. E mesmo quando descobrem que o capitão foi vítima de uma fake news, eles jamais se retratam e nem mesmo removem essas publicações. Já quando o líder vermelho é vítima de algum fake, eles sempre o defendem e esclarecem rapidamente a situação para limparem a barra do seu líder. Essa linha não é ativa como a primeira linha de ataque, onde está o Felipe Neto, mas estão diretamente ligados ao Felipe Neto. Porque se o Felipe Neto publica algo, normalmente eles replicam a postagem, dando ainda mais alcance do que ele já possui. Portanto, as notícias que tomam maiores proporções são as que eles compartilham ou copiam do Felipe Neto. É por isso que o Felipe Neto teve mais de 100 mil visualizações na chamada campanha contra fake news. Por quê? Porque ele está ligado com essa linha de tripla função que também amplifica suas postagens, que já tem um alto poder de alcance. Nesse mapa só mostram alguns influenciadores de milhões. Porém, se for citar todos, os vermelhos tenham talvez centenas de famosos com milhões de seguidores em suas contas, desde ex-jornalistas como a Raquel Sherazade até praticamente todos os funkeiros e rappers. Essa parte fica muito clara. Apesar do Janones e a Glaze serem a inteligência da linha de ataque, eles não têm tanto alcance, por isso eles precisam de um ataque amplificado. E como é que eles fazem isso? Eles pegam as notícias, falhas do governo, narrativas, eles criam a situação e botam na mão do Felipe Neto para que o Felipe Neto amplie esse ataque e chegue na segunda linha de defesa, que é a linha dos artistas, que funcionam como ataque, defesa e também como amplificadores de um outro amplificador, alcançando então milhões e milhões de pessoas. As linhas de ataque e a segunda linha de defesa atacam de forma suja e baixa, e até com mentiras se necessário. Muitas vezes até para atingir a honra do capitão, sua esposa, sua filha de 12 anos. Mas por que fazem isso sem o menor pudor? De onde eles tiram tanta inspiração? Bem, se preparem porque agora vem uma lista extensa de instruções sujas, baixas, alguns até diriam criminosas do livro do guerrilheiro Marighella. E elas são as seguintes: o dever do guerrilheiro é ser inimigo implacável do governo e causar danos sistemáticos às autoridades e aos homens no poder. Devemos distrair, cansar e desmoralizar. Observação 40. O guerrilheiro não teme desmantelar ou destruir o presente sistema econômico, político e social brasileiro. Vocês não estão traindo a mim, não. Estão traindo o Brasil! Vocês querem arrebentar com o Brasil! Observação 42. O terrorismo deve ser usado de forma organizada, calma e fria. Observação 43. O terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar. O que poderia ser considerado terrorismo nessa guerra do segundo turno? Que tal a distorção da história das venezuelanas e uma acusação de pervertido? As últimas 24 horas foram as mais terríveis da minha vida. Uma acusação infame, sórdida, de pedofilia. Observação 44. A guerra psicológica é uma técnica agressiva, através do uso direto ou indireto dos meios de comunicação em massa, notícias transmitidas com o propósito de desmoralizar
o governo. Por que TV Globo? Onde vocês querem chegar, eu sei. Vocês não têm vergonha na cara. Essa patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Observação 45. O objetivo da guerra de nervos é para enganar, propagar mentiras, para criar descrédito, insegurança e preocupação por parte do governo. Vocês, TV Globo, o tempo todo infernizam a minha vida, porra! Observação 46. Plantem rumores para deixar o governo nervoso, explorando cada erro, falhas, forçando-os a dar explicações desmoralizantes e justificações nos meios de comunicação. Vocês estão com a cabeça, TV Globo, vocês não têm juízo, parem de trair o Brasil! Uma vez que todo o estrago de uma publicação maldosa é feito, todas as 3 linhas em conjunto e sincronia atuam amplificando essas notícias, essas publicações, essas mensagens, seja ela tirada de contexto, mal explicada ou uma completa mentira, não interessa. Eles vão publicar e espalhar em sincronia. E todos eles têm uma regra em comum: jamais devem se desculpar quando são pegos ou descobertos em suas mentiras. Na verdade, eles nem se dão o trabalho de apagarem seus posts. As 3 linhas são sincronizadas na internet. Quase todos eles publicam igualmente as notícias e quase que no mesmo tempo. Na verdade, a sincronia e concordância entre eles nas postagens é tão alinhada que dá até entender que eles fazem parte de algum grupo de WhatsApp, como um QG online, e combinam as postagens. Mas é claro que não dá para afirmar isso, apesar de parecer. É nessa que você acaba se fazendo a pergunta: será que esse pessoal simplesmente defende os vermelhos porque gostam deles? Ou estão recebendo alguma coisa para serem tão empenhados e tão organizados nesse sentido? Bem, não podemos afirmar nada, mas essa pergunta é o que muitos se fazem nesse momento. Mas aí vem as torres. Qual é o papel das torres? Bem, o papel da ONU, o país da bandeira vermelha, que eu não vou citar o nome, e a imprensa internacional são dar todo o apoio moral e acobertar o líder vermelho no exterior. Assim, a comunidade internacional não foca as atenções nele. Já as 4 Big Techs é uma coisa mais grave, porque tem o papel de impulsionar o vermelho e apagar o brilho do capitão. Nas 4 Big Techs tem revolucionários infiltrados nos escritórios e equipes técnicas. Isso foi só um exemplo, porque eu poderia falar muito mais coisas a respeito das 4 Big Techs aqui. Enfim, para chegar no líder vermelho, você precisa passar por todas essas camadas extremamente blindadas, que são comandadas por líderes digitais. Porém, ainda que algo atinja o líder vermelho, passando por todas essas defesas e toda essa organização estruturada para proteger ele, isso não significa que ele será atingido, porque ele ainda tem um último recurso. Esse último recurso é uma carta na manga chamada Carta Máxima. Com essa carta, ele derruba absolutamente qualquer notícia ou ataque. Você vê todo esse plano estruturado e armado e pensa: quem foi que fez isso? Quem é que está regendo essa orquestra? Glaze? O Janones? Não. Apesar deles serem cérebros, alguns dos cérebros dessa parada, eles não orquestraram, eles não teriam a inteligência necessária para fazer algo tão organizado. Por trás de todo esse mapa está o verdadeiro mestre vermelho, e também um dos homens mais inteligentes e perigosos politicamente falando do nosso país. O General Vermelho é o mais inteligente do partido, e muito provavelmente foi o homem quem teve a ideia de adaptar a guerra de guerrilha para um campo digital. Mas como ele faria isso? E por quê? Você pensa, ele é um cara velho e não é um cara de internet. Ele não faria isso sozinho. Concordo com você. Primeiro, os discursos revolucionários não colam mais nos dias de hoje, não como antigamente. Segundo, as pessoas não ouvem mais rádios, não compram mais jornais de papel e a internet em breve vai aposentar a TV aberta. Esses eram os meios de comunicação que os vermelhos estavam acostumados a trabalhar até poucos anos. Terceiro, o revolucionário hoje em dia é muito mal visto por muitas pessoas, até mesmo por alguns que apoiam eles. Por isso o General Vermelho tinha aqui 3 desafios a serem superados. Como ele é um cara inteligente, ele analisou tudo antes de começar a adaptar o plano. Por exemplo, ele muito provavelmente analisou o quadro de Olavo de Carvalho e raciocinou: se a direita não ouvia ele, a esquerda também não vai me ouvir se eu fizer vídeos. Por quê? Porque somos velhos. E nesses tempos os jovens não ouvem velhos. Os jovens e as massas só ouvem os influenciadores e os famosos. Então é através deles que devemos falar e através deles que devemos agir. O General Vermelho é alguém que lê, escreve e estuda. Ele conhece a história de Marx,
Lenin, Stalin e todo o resto da turma melhor do que ninguém. Ele possui o conhecimento necessário da causa comunista para forjar planos. Porém, os tempos modernos o impedem de se comunicar diretamente com a juventude devido à diferença de mentalidades. Sendo assim, ele teve de pensar numa forma de adaptar toda a carga de conhecimento e informações que possui para o campo digital. Muito provavelmente, ele contratou equipes técnicas para atualizar e adaptar a linguagem revolucionária e camuflar os interesses do partido atrás dos interesses públicos e ideológicos dos dias atuais, transformando assim a máquina de campanha vermelha numa onda pega-tudo, com a ajuda dos grandes veículos e artistas. Resultado dessa adaptação, o Partido Vermelho, mesmo perdendo em números nas redes sociais contra os patriotas, conseguem fazer muito barulho devido à organização, e às vezes até parece que eles estão em maior número. Não posso dizer com certeza que o General Vermelho arquitetou tudo isso sozinho, sem dúvidas tem outros cérebros com eles, mais especialistas e filósofos, porém, estes estão nas sombras, não dá para saber nem se são brasileiros ou de outros países. Agora vem a conclusão, o que eu quero dizer com todo esse vídeo. O capitão e seus aliados e suas equipes estão levando esse segundo turno como uma disputa eleitoral, mas o líder vermelho e seus aliados transformaram esse segundo turno em uma completa guerra de guerrilha, com liberdade total acima das leis e regras. Você me pergunta agora, após eu analisar toda essa situação, esse campo de batalha, esse quadro de maneira fria e técnica, será que eu teria a resposta de como acabar com o plano dos vermelhos de uma maneira técnica também? Eu respondo, eu não vou falar, porque nessas eleições eu não tenho a menor relevância e provavelmente esse vídeo não vai chegar a quase ninguém. Só tenho a dizer uma coisa para encerrar esse vídeo. Boa sorte a todos e votem conscientes.